Você já ouviu essa frase? Minha mãe não me ouve. E como mãe, você já se sentiu não ouvida? Hoje, esse é o nosso tema do Documentando, um espaço onde nós, eu, Aline Kate, Luciana Ferreira, estamos trazendo nossas experiências como mãe, como mulheres, como pessoas, para te ajudar. São nossas experiências e aí a gente vai contando aqui essas experiências, a gente vai colocando alguns conteúdos, né? E compartilhando com você o que a gente pode, o que a gente já passou, o que a gente já viveu, o quanto a gente já melhorou, né? O quanto a gente já cresceu, né? E os resultados que nós já colhemos na nossa família, né? Com os nossos filhos, principalmente, né? Até porque você que é mãe, né? É o nosso maior público. Então, nós trazemos aqui o quanto nós, como mães, ainda não conseguimos ouvir os nossos filhos. E aí eu quero te dizer que esse esse não ser ouvido, ele não começou agora. Ele começou lá atrás, lá na tua infância, né? Então, é algo que vai se repetindo, né? Vamos convidar aqui deixa eu chamar a Luciana. Vamos lá. Luciano já enviou. Aí, Cheguei! tá ouvindo, Cheguei! Luciano? Peraí, gente, que nós precisamos de filtro, porque É, passamos o dia trabalhando, né? E aí, cadê a Aline Kate? ainda deve estar entrando. Tá entrando. Deve estar Como é que entrando. tá? Deixa eu ver se baixou aqui. Acho que esse ficou bom, né? Ficou não. Ficou. Ele Sei tem como é que um. tá o meu, né? Aí você me fala, tá? Por favor. Deixa eu ver. Aqui tem esse. Tem um que eu fico com o olho azul, eu acho o máximo, mas não sou eu, né, gente? A Pelo Aline amor. entrou. Vamos convidar aqui a Aline. Enquanto isso, eu vou testando o filtro, Oi, um que fique Lícia, tudo bom, gente. bem? A luz. Aê! Boa Estamos noite. Boa noite. Tá com esse aqui mesmo. Boa noite. Então, meninas, já coloquei aqui, né, para as nossas amigas o nosso tema de hoje, né, e compartilhando novamente, né. Você, como mãe, você se sente ouvida? E você ouve seu filho? É um assunto, hein? Um tema muito, muito rico, né? Um tema Muito. muito rico. E aí eu queria que a gente começasse, né, contando algumas experiências. Não sei se vocês querem colocar, começar com alguma experiência de vocês, né? Vou pedir licença da Aline para começar, que assim, senti uma inspiração aqui. Tudo Rebeca, certo. Rebeca, por onde você quer que eu Ah, comece? De eu não sentir que sou ouvida ou de eu não ouvir? vamos começar pelo início, né? Ah, Para eu não ouvir, primeiro eu não fui ouvida, ah. né? Eu vou Então colocar aqui começou. que na verdade essa era uma reclamação minha como mãe. Nossa, essas meninas não me ouvem. Eu falo, mas elas não me escutam. E aí a gente conversava, né, que na verdade esse não ser escutado era um não ser escutado que não era de agora, não era que as minhas filhas não me ouviam. É que na verdade lá na minha infância, e a Aline vai já falar sobre isso, né?
Mas lá na minha infância, eu criei um senso de que eu não era ouvida. De alguma forma, eu entendi que eu não adiantava que eu falasse. Eu não era ouvida. E assim, os nossos filtros, a gente chama de crença, né? Os nossos filtros, eles são muito... eu não queria usar, Sensíveis. eu não queria usar essa palavra. Sensíveis. Não sei se é sensível, Aline. Na verdade, eu vou falar a palavra que Mas veio, é tá? muito. Enganoso. Fala. Enganoso. Nossos filtros nos enganam. De repente, né, eu por ter um perfil assim que eu até já cheguei a falar, né, eu não erro. Gente, eu sou perfeita, eu não erro. Não é como assim? Então, de repente, por alguma coisa, eu achei que cometi uma falha ou que não houve assim um embolado desse de erro no meio do caminho, eu criei aquele senso de que se eu falasse alguma coisa não seria ouvida. Então é melhor não falar mesmo, deixa eu me resolver por aqui que eu dou meu jeito. Por isso Mas que aonde nasceu isso, né? Pois é, por isso que eu tô falando. Nasceu onde? Lá atrás, lá na infância. Então, assim, eu tinha essa reclamação de que eu não era ouvida. Até que um dia, assim, me bateu forte, né? Quando as minhas filhas falaram, né? Mãe, a senhora não escuta. Opa, peraí. Opa, peraí. Deixa eu acender esse alerta aqui. Como assim? Né? Ou então vinham termos como a senhora é muito mandona, a senhora só sabe mandar. Né? Então, vinham termos dessa natureza. Devolvi. Devolvi a bola. Eu quero compartilhar agora, porque aí depois a Aline vem e dá o fechamento com a experiência Pode dela, falar. né? Eu lembrei, né, de quando eu fui lá, e quem já nos acompanha, né, nas nossas lives, nos nossos encontros, quando eu chamei a primeira vez a Aline para conversar sobre a Maria Eduarda, foi lá atrás. Hoje a Maria Eduarda tem 9 anos, ela tinha 4, né? E a Aline era a pedagoga da escola. Então eu fui muito angustiada, né? Levando que a Maria Eduarda não me obedecia, eu falava, ela não me ouvia. E, enfim, em resumo, uma criança de 4 anos dominava toda a situação, né? Quando, na verdade, hoje, né, depois de tanto aprendizado, hoje eu entendo que ela simplesmente aprendeu a não ouvir comigo. E aí, nesse caminhar, eu me dei conta, né, do quanto eu não ouvia a minha filha. Do quanto eu não ouvia. E aí ela já maiorzinha, né? Eu acho que ano passado, ou há uns 2 anos atrás, de 2 anos atrás para cá, em algumas situações que eu chamava atenção, ou que eu, né, falava ali mais firme com ela, ela começava a chorar e falava, mamãe. Aí ela começou a falar, verbalizar, mamãe, a senhora não me escuta. E aí isso foram várias vezes, né? Até que a minha ficha caiu e eu realmente não estava ouvindo a minha filha. E aí fui conversar com ela, comecei a conversar, comecei a identificar como ela estava se sentindo quando eu não ouvia, né? Então ela se sentia não amada, né? E aí qual é o meu combinado hoje com ela? Porque eu ainda estou aprendendo, né? E eu não era ouvida, então eu estou aprendendo ainda a ouvir, né? E aí a gente criou uma chave. E aí quando eu falo, filha, quando a mamãe não estiver lhe ouvindo, você fala essa frase: mamãe, a senhora não está me ouvindo. E é incrível que toda vez que ela fala essa frase, é como se eu voltasse para mim. E aí ficou, né, assim, essa
essa chave mesmo de quando eu não estou ouvindo, porque a minha programação é não ouvir. Então, para desprogramar isso, eu preciso de algumas chaves que vão me direcionando, né? Alguns caminhos. E aí, essa daí, com ela, está sendo assim, fundamental para que eu reprograme esse não ouvir, né? E aí ela fala, mamãe, a senhora não está me ouvindo. Quando ela fala isso, eu realmente me calo, né? E aí eu respiro, e aí eu vou com calma, aí sim, já, né? Devagar, e aí eu volto, e aí eu vou identificar, e aí eu vou parar e ouvi-la de fato, né? Então, é muito interessante isso, quando você, de alguma forma, você se propõe, mas ainda assim é algo que é um exercício diário, né? E aí fala um pouquinho para a gente, Aline, da tua experiência e também para ajudar, né, que a gente compreenda tudo isso. Então, boa noite, né? Mais uma vez. Essa questão, né? Vocês ouviram a Rebeca falando, né? Eu não ida, logo eu preciso fazer um exercício, vir, né? Porque entenda que esse processo não começou hoje, né? Enganosos. E assim, é tão fino isso, né? Tão fino para a criança, que às vezes a criança e você não olhou na hora, ou você estava finalizando alguma coisa e você não olhou naquele momento, a criança já entendeu que ali não houve uma escuta. Então, isso que é interessante a gente pensar, tá? Porque o que a criança, ela está acolhendo ali, naquele filtro que pode, como a Luciana colocou muito bem, pode ser enganoso, né? Minha experiência não muda muito aí da Rebeca nem da Luciana, né? E, inclusive, eu senti assim o desejo da gente entender um pouquinho historicamente o que aconteceu, né, nessa questão. Porque se nós formos ali as crianças na época da Idade Moderna, tá? Logo aquele iniciozinho, elas eram tratadas como mini adultos. Porém, existia ali uma educação muito direcionada para o autoritarismo, né? Então, o adulto falava, a criança calava, né? Então, existe muito ali. Então, nós pegamos muito essa questão da transição disso. Então, hoje, eu ouço pessoas que viveram muito nessa época do autoritarismo dizer assim, hoje vocês ouvem tudo da criança. A criança fala isso, a criança fala aquilo, o adolescente fala isso, fala aquilo. Quer dizer, porque hoje é uma outra realidade que nós estamos aí, né, colocadas, né, uma outra realidade. Então, precisa, dentro do lar, existir esse laço de escuta. Aline, eu não tive isso. Ok, você vai reconhecer, o primeiro passo, reconhece que você não teve e reconhece, quando a Rebeca falou assim, gente, você olhar para o seu filho e dizer assim, filho, eu reconheço que eu não lhe ouço alguns momentos. Gente, isso é tão profundo. Isso é tão... vai criar ali um laço tão maravilhoso entre você e seu filho. Seu filho vai entender que você não é perfeita. Assim como nós não somos perfeitas, nós estamos na jornada, mas nós não somos perfeitos. Então, assim, reconhecer a tua vulnerabilidade. Eu não tenho ainda, estou construindo a capacidade de ouvir. Porque o ouvir, a escuta, se você já traz um diálogo, se você começa a falar, alguém começa a falar e o outro já atropela com o diálogo, provavelmente você não volta a falar. Você já entendeu ali de repente que não está sendo escutado. E isso acontece com as nossas crianças e elas acabam parando de falar. Tá? Então, assim, na minha realidade em casa, eu fui uma dessa que não fui escutada, logo eu não escutava. Né? Isso é a primeira consciência. Né?
Mas aí, tudo bem, eu gostei de não ser escutada? E quais os desafios de não ser escutada? De repente eu estou vivenciando até hoje na minha vida. Até hoje eu estou trazendo comportamentos, né, que estão me levando não para o resultado que eu quero, não para onde eu quero, não para o sonho que eu quero. E dessa não escuta. Né? Nós conversávamos isso antes. Para onde que levou? Porque muitos podem colher, outros podem reclamar, e cada um está tendo ali um resultado que não está sendo o melhor para o seu momento. Né? Nem para você e nem para a construção com o seu filho. Então, assim, e aí, como é maravilhoso, né, Luciana, a gente ter, assim, 3 filhos, né, tão maravilhoso, porque eu estava lembrando que com o Edi eu aprendi que eu precisava ouvir, que eu precisava esperar o tempo dele. Ele existe um tempo para que ele faça determinadas tarefas, que para mim, na minha cabeça, pode ser 5 minutos e para ele é 30. E aí eu preciso ouvir, eu preciso respeitar isso daí. Né? E aí eu tenho a Esther, que ela responde, mas o quanto que ela guarda, né? O quanto que ela fica ali estressada, nervosa, né? E o quanto que eu também, de uma outra forma, estava prejudicando o seu corpo, a sua performance, o seu resultado, né? Ela estava me dando a resposta no momento que eu estava pedindo, mas a que preço? A que preço estava saindo isso? Né? Então, você precisa entender qual o processo que você está. Né? Aline, eu já ouço. Tô falando isso, sabe que eu lembrei aqui, né? Como é fina essa questão de... às vezes é só um toque. É um toque que a criança dá para ser notada alguma coisa e de repente ali ela não foi, né? Não teve a atenção devida e já criou um juízo, um senso, que já cria um filtro. E aí eu lembro que eu era esse tipo de criança. Eu não era a criança que falava por cima. Então, às vezes, eu esperava muito tempo para falar. E isso, gente, eu fui trazendo, pela vida toda. A Aline até fala que ela não me aguentava em 2014. E se você quiser ter essa informação, é só você ir lá no meu Facebook, tá? No ano de 2014, os primeiros 6 meses. Dos meus vários processos, né? Eu estava grávida nesse período e eu não conseguia verbalizar, eu não tinha o tempo de verbalizar, eu guardava para mim e no momento que eu conseguia elaborar tudo, aí eu jorrava, né, numa rede social, para ver se alguém conectava com a minha dor. Não era porque eu queria ser validada naquele momento, né, ou ser acolhida naquele momento, que eu não tinha sido, né, ao longo de toda a minha jornada, a minha trajetória. Mas e aí, até quando eu vou ficar refém de algo que me aconteceu na infância e que de repente é tão sutil, foi uma interpretação minha, não foi a verdade, não foi a verdade do fato, entende? E essa importância de a gente jogar dúvida, né? Será que eu não fui ouvida mesmo? Ou será que fui eu que interpretei não ter sido ouvida? Exatamente. E aí Luciana, você estava falando, né, que você jorrava numa rede social, né? Mas aí que você ia para lá reclamar, né? Porque era a forma que você relava em relação a não ser ouvida, né? Ninguém está me ouvindo, eu vou jogar aqui na rede social e vou... E aí eu falei para você que essa não era a minha forma, né? De levar para uma rede social e ficar lá, blá, blá, blá. Mas era a minha forma. Era também a minha forma de rebelar, né? Era na reclamação. E aí, quando você falava, por que será que eu lia seus posts, né? Por que será que eu abria meu Facebook e logo conectei? Porque era a mesma energia de reclamação. Eu só não tava lá, é a mesma comunicação, só não estava lá no Facebook, né? Porque aí é outro processo da Aline. Mas quem estava ao meu redor sabe muito bem dessa minha época de
de reclamação, né? Reclamação de tudo, reclamação, estresse, né? Tudo era motivo de estresse, enfim. E aí vai embora. E não é só a E aí, reclamação, né? Porque o meu comportamento era totalmente o oposto. Eu me isolava. Eu me isolava de todo mundo. Então, assim, a minha reação era se isolar. Não, se ninguém quer me ouvir, eu vou ficar calada, eu também não quero falar mais com ninguém. Era mais ou menos isso. Continua a Era rebeldia, né? muito assim. continua. Rebeldia, Né? Já exatamente. que ninguém Para um me outro ouve, se eu tô extremo, né? sozinha, então. Se é pra ficar só, deixa eu ficar só, então, pelo menos ninguém me aperreia. Aí eu tô vendo Exatamente. É. direitinho. Que já é algo assim, essa questão, né, do não movimento, né, muito ali, já é algo muito natural do meu perfil, né? Então, aí eu mergulhava mesmo, né? Não, deixa eu ficar aqui quieta, não quero, também não quero saber de ninguém, não quero, já que ninguém quer que eu incomode, eu também não quero que ninguém me incomode. Era Meninas, assim. eu fiquei com vontade de compartilhar algo com vocês que vocês não sabem, mas deu vontade nesse momento. Não sei, de repente conecta aí com alguém, né? Quando foi? No sábado. No sábado, isso mesmo, saiu uma promoção do PKXD. PKXD é um joguinho que a Isabela tem, né? E aí a gente tá ali, a gente supervisiona. E é um joguinho bem interessante. Então, ela tem uma casa lá, uma construção, enfim, é um jogo bem interessante. E aí foi lançada uma armadura voadora. E ela queria porque queria essa armadura voadora. Só que a gente começou a descobrir algumas situações que foram acontecendo para a aquisição dessa armadura voadora. Né? Então, a gente já fez compra nesse jogo atual, né? Eita, peraí que tá descarregando a bateria. Eita! Desligou aqui, fui ligar. Então, fizemos a compra com o cartão virtual, né? Aquele e-card que era para fazer uma única compra e pronto, né? Para não ficar salvo um cartão fixo lá. E ela tentou por 2 vezes fazer a compra, mas como o cartão não estava funcionando, não estava funcionando. E aí depois ela foi negociar com o pai e ela queria porque queria aquela armadura, queria porque queria a armadura. Só que nós começamos a ver que, gente, a armadura não era caro não, mas naquele momento nós paramos para ouvir a Isabela. E filha, o que é? E aí ela falou que era porque a armadura dava um poder de voar, tudo muito legal. Só que o que ela fez para conseguir a armadura não foi algo que combine com os nossos valores, né? Nós chegamos a comparar, para a gente foi muito grave, tá? De repente para a família, de quem está assistindo pode até nem ser, não sei. Mas para a gente foi muito grave. Meu esposo chegou a falar para ela, né, a comparar que fazer essa compra sem a gente saber, sem passar pela nossa autorização, seria a mesma coisa que abrir a carteira e tirar dinheiro de lá de dentro, sem avisar. Né? Equivaleria à mesma situação, né? Usou o cartão sem o combinar antes. É a mesma coisa que roubar, que tirar dinheiro. Então, nós colocamos para ela essa situação, que isso não podia acontecer, e que por conta disso, escuta como é fino, por conta disso, a resposta naquele momento era não. Mas se ela conseguisse desenvolver os valores da nossa família, que era resiliência, honestidade, integridade e consumo consciente. Nós conversamos bastante, né, sobre questão de consumo consciente, temos várias situações que se aplicam, né, na nossa família.
E se ela desenvolvesse todos esses, né, se nós observarmos que ela desenvolveu todos os valores, né, necessários, ela vai ter. A partir de agosto, ela está com crédito já. E aí, o que foi que nós falamos para ela? Então, a resposta para você é sim. Você tem o crédito para comprar a armadura, mas não agora. Porque antes você tem que aprender. E ela começou a chorar, e ela chorava, ela soluçava. E aí, nesse momento, eu falei, filha, para. Você ouviu? Você ouviu que a resposta para você foi sim, só que é sim, desenvolvendo os valores? O sim não é para hoje. O sim ele existe, mas ele vai ficar para agosto. Mas, se você quiser aumentar essa aposta, em novembro você vai ter 2x de valor para fazer a mesma compra, porque nós estamos, né, desenvolvendo também essa questão do prazer a longo prazo, né, para que não desenvolva o prazer imediato, porque isso era outra coisa, né? A gente podia comprar armadura agora? Podia. Não ia interferir nem impactar no orçamento. Mas isso era o quê? Era suprir uma vontade, uma necessidade? E aí, onde é que fica? Mas ela não, naquele momento, né? Ela estava tão emocionada, por isso que eu estou colocando essa questão, né? Como que a gente interpreta? Porque ela ouviu não. E eu disse, mas nós dissemos sim para você. Só que não é sim agora. É sim em agosto. Em agosto você vai ter o recurso. Né? Basta que a gente realmente trabalhe esses valores e tá. Você tem, você vai ter o recurso. E aí é interessante, né, que hoje é segunda-feira, isso aconteceu no sábado. E ela já tá fazendo planejamentos, gente. Ela tá fazendo planejamentos. E aí ela já veio me perguntar, mãe, quer dizer que se eu esperar mais um pouco... Então, assim, a gente começa a desenvolver realmente o valor. Mas, para isso, foi necessário que eu dissesse, para, escuta. Você tem o sim. Você tem o sim. Não foi falado não para você. Mas esse momento, será que foi interpretado, foi oportunizado para a gente enquanto criança? E aí, por de repente não ter sido oportunizado, será que a gente entendeu? Será que de alguma forma nossos pais falaram sim pra gente e a gente entendeu não? Então, assim, é muito fino, é muito fino. E deixando, assim, o diálogo sem... Diálogo não, né? Até falamos ainda agora, né, Aline? Deixando essa escuta aberta. O que é que está motivando? O que é que está motivando? E ouvir. E simplesmente ouvir. Enfim, foi isso. Então, a gente Colocar quer alguma deixar... coisa, Aline? A gente quer deixar essa questão da escuta, né, em relação ao diálogo, justamente quando a gente fala do diálogo, e aí, como o adulto, né, o adulto, ele tá, né, como é que diz? Numa vantagem, assim, querendo ou não, em relação à criança muito maior, né, existem adultos que acabam entendendo isso como uma superioridade, né, e não é bem nesse estágio que a gente está falando, mas assim, questão do respeito, né? De respeito. E a gente fala no diálogo, eu por muito tempo eu fiquei, eu tô jogando, mas o quanto que eu só queria falar e não queria realmente abrir para a escuta. Né? E então, dos desafios, né, dessa não escuta, dos desafios dessa geração. Eu posso até trazer essa questão da nossa geração, quais são os nossos desafios hoje, né? E quais serão, e quais já estão acontecendo os desafios dessa geração, dessa não escuta em casa, no nosso lar, né? Então, mas aí eu abro aí para a Rebeca para saber se é o momento, né? A Rebeca vai estar direcionando. E aí é por isso que a gente denomina essa questão, escuta. Então, assim, abre teu coração, coloca essa palavra aí, de repente, ouvindo
essa palavra hoje me dá assim, um sentimento de muita paz, de muito acolhimento. Não sei se para as meninas sou dessa forma, né? Escuta, nossa, cara, eu tô aqui sentada, né? Só para ouvir, né? Ou alguém tá sentado só para me ouvir. Olha que legal, né? É, Olha é que interessante. Nesse legal. contexto, né? Essa escuta, para mim, ela tem um significado, que é, ao ouvir, eu estou me colocando no lugar do meu filho, da minha filha, por exemplo, né? Então, quando eu paro hoje para ouvi-la, eu estou Empatia, né? percebendo e é uma das perguntas principais que eu faço, né, para ela. Como você está se sentindo agora? Qual é o seu sentimento agora? Então, eu acho que é essa escuta muito fina, né, que vai além dos ouvidos, né, que vai De além dos repente, ouvidos Rebeca, e de repente até colocar assim, que isso é uma coisa que eu falo com a Ana Beatriz, né? E eu falo para ela, falei, filha, eu penso diferente de você. Então, me ajuda a entender como você pensa. E isso são assuntos, tá? Que vão surgindo, e são N assuntos. Falei, filha, eu penso diferente, eu quero saber como é que você pensa a respeito disso. Qual é o sentimento? Por quê? Porque eu venho carregado, como a Aline colocou aí, né? Numa geração que tinha um certo conteúdo. Então, o quanto de repente a gente está se colocando para ouvir com acolhimento? Ou será que, e aí eu falo de mim, que por muito tempo eu ouvia, mas para julgar. Eu não ouvia para ouvir, para escutar, para processar, para ponderar, para pensar, será que é mesmo? Será que é essa via de pensamento? O que isso quer dizer? Não, eu ouvia já para dar uma sentença. é bem isso A mesmo. juíza, né? A juíza. Mas, Aline, eu quero depois que você continue, viu, esse. Mas antes, eu quero que a Luciana fale um pouquinho sobre os filmes. Ah, gente, eu fiquei. Filmes. E Eu aí é sou. bem interessante que a gente pode usar como laboratório, né, em casa. Sim. Gente, eu tenho uma paixão por cinema, por imagem, eu gosto. Filme é algo que eu gosto. E é interessante que é muito corriqueiro isso em filmes, né? Então, por exemplo, tem um filme que é o Menina toda Valente. O filme Valente. Valente é muito interessante porque a, a reclamação da mãe e da filha é a mesma. Ela não me ouve. Mas quem tá ali de coração aberto para ouvir uma outra? E aí é quando a mãe, se a gente poderia colocar aqui, né? Quando a mãe fica muda, aí elas passam a se ouvir. Olha aí, né? Que a mãe vira, eu posso contar essa parte, a mãe vira um urso, então não tem como falar, não tem como retrucar, não tem como a Aline colocou, né? Que às vezes a criança até começa a falar, o filho até começa a falar, mas aí a gente já entra, já interrompe, e aí a pessoa, ó, cala e não fala mais nada. Então, quando a mãe não tem essa possibilidade de argumentar, de contra-argumentar, elas começam a se comunicar de uma forma muito mais eficiente. Um filme mais recente que a gente tem aqui, né, e pode colocar, é o da família Mitchell. A família Mitchell e a Revolução das Máquinas, eu acho que é isso, né? Contra as máquinas, Sim. uma coisa assim. Uma coisa assim. É a Netflix. Esse, inclusive, foi um dos filmes que eu dei uma pirada legal. Disse, Ana, vem cá, me ajuda a entender como é que vocês pensam, o que é que você pensa a respeito disso. A gente precisa conversar e nós passamos, assim, um bom tempo falando sobre esse filme, os conceitos e valores envolvidos ali, né? Mas é interessante que o pai e a filha, né? Nesse caso não era a mãe, mas era o pai, eles em algum momento perderam o diálogo.
E aí eles não conseguiam mais conversar. E tem um momento no filme que, de novo, eles falam, né? Se ele me ouvisse, se ela me ouvisse, eu queria, né, chegar. Os Então, dois falam a mesma a frase, né? mesma frase, gente, a mesma frase. São as Então, mesmas necessidades, né? ser ouvido. E é interessante porque assim, a gente vai vendo no decorrer do filme que, inclusive, tem um momento que ela fala o que ele quer ouvir e não o que ela realmente pensa. Então, acende um alerta, opa, o quanto será que meu filho está falando o que eu quero ouvir, ao invés de falar o que ele realmente pensa, o que ele realmente sente, o que ele realmente acha, e está querendo só fazer ali, né? No meio de campo, de repente, aí passaria até para o campo da manipulação, né? Então, são 2 filmes que eu recomendo, e recomendo um também, aquela outra, esse para Luciana, adulto. Esse é o último, é para deixa, adulto, fala. deixa eu só algo que me veio à mente, porque eu também já assisti o filme com a Maria, né? E aí, serviu para mim, né, como mãe, porque para ver esse reencontro entre o pai e a filha no filme, houve um movimento, e esse movimento foi do pai, claro que apoiado pela mãe e tudo, mas aí para mim foi muito interessante porque os dois se sentiam não ouvidos, né? Mas a menina ia para a universidade e tal, e aí tem lá a trajetória do filme, mas o movimento de reconciliação, vamos colocar dessa forma, foi do pai em querer esse acompanhar, né? Até levá-la a... E ela não queria, ela já não queria mais, né? E aí eu achei muito interessante, eu peguei isso para mim, né? A questão do movimento. Quem é que faz o movimento? Eu tenho que esperar meu filho fazer o movimento, né? Ou eu, quanto mãe, já mais madura, né? Tenho mais chance Exatamente. de fazer esse movimento de uma forma mais acertada, né? Exatamente. E Porque aí eu esse achei isso movimento, muito interessante. ele é sempre com relação a isso, tá, Rebeca? É sempre o mais maduro que vai em direção ao mais novo, tá? Sim. Não sei a palavra. É quem tá ali, né? Não sei qual é a palavra. O mais maduro é que O vai em mais direção maduro na ao relação, mais né? moderno. É importante isso. Mas vou deixar aqui o último filme. Agora é só mesmo para os adultos. É um filme que concorreu ao Oscar, acho que até ganhou. Tá no Amazon Prime. E se chama... em inglês é O Som do Metal, em português é O Som do Silêncio. Acho que é isso. O Som do Silêncio, que conta a história de um baterista que de repente perde a audição. E é muito interessante, porque fala exatamente dessa questão de se colocar no lugar do silêncio para ouvir. Para ouvir. Uau. Tá E cheio aí, de dica de Rebeca? filme aí. Tem Eu dicas. quero que você coloque aí pra gente, Aline, conclui aí como é que é esse não ouvir, né? Não fui ouvida na infância, não aprendi a ouvir, e de alguma forma não aprendi a falar, né? Lá na infância, porque assim, se eu não fui ouvida, eu não exercitei a minha fala, né? Então eu não sei falar. Aí eu me calo, né? Como era a minha reação, ou eu reclamo, né? Ou qualquer outro comportamento que venha, De repente né? está tendo outro comportamento, né? Outro Esses comportamento foram os que até nossos, não viu? tem nada a ver com isso, né? Pode até ser outro comportamento que não tem nada a ver com ouvir e falar, mas no fundo está relacionado, né? Então, como que é isso, Aline? Essa criança que não foi ouvida, não aprendeu a falar e agora é mãe, é pai, e não sabe se comunicar, né? Não sabe falar e muito menos ouvir essa criança.
como que repercute isso, né, nessa criação dos nossos filhos, falando aqui para mães? Então, provavelmente que a gente precisa colocar aqui que se você não tem, né, a paciência, se você não tem ainda esse processo estruturado da escuta, provavelmente você foi uma criança que não foi escutada. Isso é nítido pra gente, a gente está aqui colocando, né, para você que de repente até pode estar se culpando, né? Poxa, eu não escuto, ou eu não tenho paciência de escutar. Eu já vivi isso, tá? Eu não tenho paciência. Mas por que eu não tenho paciência, né? E aí eu não entendia de onde que era a fonte, né? Da onde que tinha nascido isso, né? E aí no momento que a gente descobre, a gente percebe que existe ali um processo, né, também conosco, né? Existe um processo, existe uma vivência no qual eu fui inserida e hoje eu estou tendo esse resultado. De repente uma falta de paciência, de reclamar ou de trair, de sentir que não há necessidade de falar. Né? Vida mesmo, por que eu vou falar, né? Vou nem gastar minha saliva. Né? Deixa dar errado, que depois aí eu avisei, eu disse, às vezes nem, né? De repente nem avisou, né? Foi só aqui no mental, né? Foi só algo que eu visualizei sozinha e não nem comentei com ninguém, né? E aqui eu tô falando, tô reproduzindo isso. E aí, assim, entende o teu processo, entende a tua jornada, entende a tua ânsia, se perdoa, né? Perdoa teus pais, perdoa quem foi o adulto, né? Que te criou, que ajudou nessa tua criação, que hoje você entendeu ali, nomeou como pai, como mãe, assim, enfim, né? Cada um com a sua história. Porque a partir dessa consciência é que eu começo a tomar uma nova, né? Dessa escuta bem ouvida. Me trouxe alguns resultados. Eu gostei desse resultado? Será que eu gostei? Será que eu gosto desse resultado? Provavelmente a resposta será não. E aí, eu vou fazer uma coisa com o meu filho, agora que eu já tenho essa consciência, né? Por que eu não posso abrir para uma escuta? Por que eu não posso fazer igual a Rebeca? Aprender, né? Aprender, colocar para a filha mesmo, reconhecer. Filha, eu estou aprendendo. Me ajuda? Né? E aí, nesse processo de ajuda, gente, aí traz aí toda uma escuta maravilhosa, todo um laço. Porque agora eu vou colocar para você quais os complicadores de uma não escuta, tá? Dentro da vivência da Aline, ela rebelava ou com a falta de paciência ou com a reclamação. Mas hoje, nossos filhos, né, vivem um ambiente virtual que eu, você, Ana e Rebeca não dominamos, tá? Nossa casa existem valores, princípios combinados, né? Mas eu ando com você, ainda há pouco a Esté passou aqui comigo, aqui na minha frente, usando o celular. Ela gosta muito, muito, muito de ouvir música. Mas até que eu vá até o celular e observe o que realmente ela está fazendo, ela está em contato com o mundo. E eu estou aqui, ó. Eu estou aqui com você. Ela pode estar com contato com o mundo. Então, esse processo de não escuta, gente, é muito... Eu quero chamar hoje a atenção, né? De ser mãe. Porque se você não abre, provavelmente seu filho vai buscar essa escuta em algum lugar. E aí eu não sei te dizer agora que lugar será esse, né? Porque lembra, o nosso ambiente era um ambiente muito físico, muito controlável, né? O ambiente que a Aline viveu, nossa, era muito controlável, né? Existia o celular, eu tinha 17 anos, quando eu vi o celular pela primeira vez. E eu não tinha celular. Foi quando ele iniciou na minha vida, né? O celular, meu Deus, um aparelho que caminha com ele, não sei o quê, né? Nossa!
Mas nossos filhos vivem uma outra realidade. Então, se eu não tenho esse processo de escuta com meu filho, ele vai buscar esse ambiente. E aí eu não sei te dizer qual é o ambiente que ele vai estar buscando. E aí abrem muitas Brechas. possibilidades, muitas brechas, né? Para ele receber escuta de outras pessoas. E aí essas pessoas podem não ter os mesmos valores que são os valores colocados no teu lar. E aí entenda que a adolescência é o nascimento dessa criança social. E o meio social, ele tem peso. O que meu amigo pensa de mim tem peso, gente. Eu já vesti, eu não posso dizer aqui para você vestir roupa X ou Y, porque meu amigo disse que era legal aquela roupa X e Y, gente. Ah, a senhora é minha E mãe, aí, por a que senhora meu tá falando filho isso porque é vai... minha mãe. Aí o social realmente Entendeu? cobre, né, até essa opinião. Entendeu? E aí, ó, hoje tem outra coisa da Esté, né? Hoje a Esté estava numa playlist e aí tocou uma música que totalmente fora de combinado, de etc. E eu comecei a jogar dúvida nela. Mas tinha sido uma indicação de uma amiga. Entende? Eu falei, mas essa música combina com as músicas que nós costumamos ouvir, filha? Essa música aí é uma música se ouvir? E aí ela começou a observar o que falava a música e ela mesmo retirou, entendeu? Então, assim, porque já tem um diálogo, já tem uma escuta, já tem um processo ali, mas se eu não tô com essa coisa aliançada com o filho, eu não vou nem saber qual é a playlist do meu filho. Eu nem sei, ali não existe uma playlist que tá lá no celular, que tá lá no Spotify, enfim, vários outros. Existe essa playlist, né? Eu nem sei, entende? Então, hoje o nosso recado aqui, eu comentando para você, mãe, é te dizendo assim que existe um processo. Provavelmente você não foi escutada e aí de repente você não está escutando. Mas hoje está com você, porque você luta dessa relação e a partir da tua escuta tu pode estar livrando o teu de muitos perigos. Então, quando a gente pensava em trazer, a gente pensou muito nesses perigos e pensamos muito nessa questão desse ambiente que eu não controlo. Eu não controlo. Eu posso fingir que controlo, mas eu não controlo. O que vai ter que fazer de reforço aí é o princípio e os valores da família, do lar. Quando eu amarro isso com amor, aí sim eu tô livrando. Eu não tenho filtro para essa busca, porque o ambiente ainda não é controlável. Mas aí ele está filtrando. Eu tô fortalecendo esse filtro. De repente chegar uma playlist, uma música que não tem nada a ver com os nossos princípios e valores e o meu filho mesmo expurgar. Não precisa que eu vá lá e delete, não. Porque ela me deu que aquilo ali não fazia parte do que ela precisa ouvir, né? Hein, Aline? Porque até Pode porque falar, Lu. esses limites, eles estarão sempre sendo testados. Por melhor que sejam os acordos, por melhor que sejam os combinados, os valores estampados, esses limites, eles vão estar sempre sendo testados. Verdade. É isso mesmo. Certo. Assim como nós somos nossos pais, né? Exatamente. Então, É tá isso tudo certo. mesmo. Lu, você quer falar alguma coisa agora para a gente já encaminhar para finalização? Eu quero e é bem rápido. Amiga, se livra da culpa. A culpa, ela não vai te ajudar. O que você fez, eu tenho certeza que foi o melhor que você podia. E se você está aqui hoje, é porque você está buscando ser melhor.
Então, te dá um parabéns, te olha no espelho, te valida, diz, uau, hoje eu aprendi algo novo e vou começar, e vou dar esse primeiro passo. E de repente o primeiro passo é chegar para o teu filho e dizer assim, filho, é o seguinte, eu realmente penso muito diferente. Eu gostaria só de ouvir e saber como é que você pensa. De repente é só isso que ele está precisando ouvir. E de repente deitar ali no chão, deixar ele falar e ouvir e ponderar, sem a necessidade de responder, de ter uma resposta ou de finalizar. Não, simplesmente ouve, pondera e quero te dizer que você já é uma vencedora, porque você está fazendo o seu melhor, está buscando ser melhor a cada dia, porque se você está aqui não é por acaso. Eu te garanto, de alguma forma te tocou e você foi encaminhada para cá. E aí a gente poderia colocar Não é vários por nomes, acaso. Deus, anjos, sei lá, mas não é por acaso, tá? Então, se livra da culpa, vai no espelho, te olha lá, nos teus olhinhos, te valida e começa dando o primeiro passo. Aline, quer concluir de alguma Uau! coisa? Então, colocar isso aí que a Luciana colocou, né? É o primeiro passo. Se você não sabia, né? Se você deu o seu. Nós sempre estamos dando o nosso melhor. Nós sempre. Né? Errando, caindo. Nós estamos num processo e buscando sempre dar o melhor. Então, se você não tinha consciência nenhuma do que nós falamos aqui, te valida por isso e valida que você está iniciando esse processo agora, né? E a culpa não vai levar a lugar nenhum, lugar nenhum, lugar nenhum, gente. Né? Coloca a dúvida nessa culpa aí, se ela vier. Será mesmo que eu sou culpada? Eu nem sabia, né? Dá uma brincada com essa culpa, né? Brinca um pouquinho que coloca a dúvida aí que ela vai embora, ela não fica, né? E assim, nós vamos trazer aí novidades, né, para as próximas semanas. Então, fica ligadinha e começa a agir hoje. O ontem já passou e o amanhã você está construindo com o que você está fazendo hoje. É isso aí, gente. E para encerrar, né, eu quero te falar que tudo que nós falamos aqui, tudo que nós conversamos aqui hoje, tem tudo a ver com a tua mentalidade financeira. Você faz ideia disso? Porque a mentalidade financeira na verdade, a mentalidade financeira próspera é a forma como você olha tudo que está à sua volta. Então, quando você começa a olhar tudo que está à sua volta, teu filho, teu casamento, teus pais, teus irmãos, teus amigos, teu trabalho, teu financeiro, tudo começa a prosperar, tudo começa a crescer, porque a tua mentalidade ela já está mudando, né? Então, por isso que a gente traz esses assuntos que abordam família, que a Aline fala assim com excelência, né? Maravilhosamente bem. Quando a gente fala sobre produtividade, que a Luciana vem com todo o conhecimento dela, e tudo isso junto é trabalhando a nossa mentalidade financeira. Por quê? Porque nós estamos, daqui a alguns dias, nós vamos lançar a nossa Masterclass, né, Finanças de Mãe para Mãe. Então, fica ligadinho, porque nós queremos você nessa Masterclass. Ela é gratuita, online, e a gente vai, daqui a alguns dias, colocar aqui a data para você, vai ser em ambiente fechado. Então, fica ligado. E todos esses conteúdos a gente traz, né, um pouquinho, e aí você vai se construindo ou se reconstruindo, assim como nós estamos fazendo, porque nós ainda estamos na jornada, hein? Nós ainda estamos, né, crescendo todo dia um pouquinho, todo dia aprendendo, e esse é o nosso convite para você. Nos acompanha aqui nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, tem muito conteúdo. Se você ainda não assistiu, vai lá, assiste, porque tá assim maravilhoso. E ficamos por aqui.
Grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, gente.